Primeiramente, eu te recomendaria que, se possível, não parasse. Se puder, segure um pouco a fome. Se puder, leve um pão e uma garrafa de água. Se puder, vá ao banheiro antes de sair de casa. E se puder, evite fazer paradas no meio do caminho. Eu te digo isso não para tirar o trabalho da minha família. Na verdade, te digo porque é à noite que acontecem mais acidentes. As pessoas adormecem ao volante, motoristas imprudentes se aproveitam para pisar fundo no acelerador, há bloqueios não oficiais e assaltos. Minha tia abriu seu negócio em 96, à beira da estrada, um pouco perto de Itapetininga. Começou com uma pequena barraca que vendia comida das 3 às 6 da tarde. O local acabou ficando muito bem ou muito mal, localizado dependendo de como se vê. Muitos carros e caminhões paravam para comprar comida, mas também muitos se acidentavam a uns 50 metros dali. Não tinham outra explicação a não ser culpar a curva. Mas a curva nem era tão fechada assim, pois em teoria não era um trecho perigoso. Mesmo assim, direto havia batidas, veículos que saíam da pista, pneus estourados e carros quebrados. O pessoal dali dizia que a responsável era uma árvore que ficava justamente onde a estrada fazia a curva. Uma árvore alta e frondosa. Em todos esses anos de acidentes, minha tia ouviu de 2 pessoas em ocasiões diferentes que, antes de perderem o controle do carro, viram alguém sentado em um dos galhos daquela árvore. Foram apenas 2 relatos, mas bastou para todo mundo jurar que havia algo amaldiçoado ali. Por sorte, nunca houve acidentes fatais. Há 2 cruzes brancas na curva, mas minha tia diz que são de muitos anos antes. Com muito trabalho, minha tia Alessandrina transformou a barraca em um pequeno restaurante. Comprou o terreno, construiu o prédio, fez algumas salas e ocupou todas. Até um tempo atrás, aquele era um restaurante que funcionava 24 horas. Ao lado, o cunhado dela abriu uma oficina mecânica. As vítimas da curva acabavam sendo clientes da minha tia Alessandrina e do Pablo. Há também um mini mercado, mas ele fecha às 11 da noite, junto com seus banheiros pagos. Minha irmã trabalhou durante 4 anos no restaurante. De dia ficavam as cunhadas da minha tia, e à noite ela, minha prima e minha irmã Isabel. O marido da minha tia servia como uma espécie de segurança. Minha tia tinha uma regra rígida. Nenhum funcionário podia deixar os clientes usarem o banheiro do restaurante. De certa forma, fazia sentido, pois os banheiros pagos ficavam ao lado, e era assim que se ganhava um dinheiro extra. Bom, era natural que alguém que tivesse consumido ali quisesse usar as instalações. Mesmo assim, a resposta era sempre não. Minha irmã contava que, de tempos em tempos, aparecia no restaurante a mesma mulher. Ao contrário dos outros viajantes, ela nunca chegava de carro. Todos a viram alguma vez. Pegava o cardápio, sentava-se por um momento nas mesas brancas de plástico que ficavam do lado de fora, levantava-se e pedia para usar o banheiro. Estão fora de serviço, mas pode usar os que ficam ao lado, diziam. Ou ela não tinha dinheiro, ou estava testando a bondade da minha tia. Pois assim que lhe negavam o acesso, a mulher simplesmente ia embora. Nem sequer tentava pedir para usar de graça os banheiros pagos. Caminhava até o limite da luz da modesta estação de serviço e lá na escuridão desaparecia. Ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia, mas ela aparecia com frequência. Geralmente nas horas mais tranquilas, o que, para ser sincero, eram poucas, já que sempre que um ônibus parava, descia uma horda de passageiros para jantar. Os momentos realmente vazios eram entre 3 e 4 da manhã. Uma noite, minha irmã e minha prima ficaram sozinhas. Minha tia e o marido haviam saído de caminhonete para buscar umas coisas em casa. Na verdade, não estavam totalmente sozinhas, porque o cunhado da minha tia e a esposa dele estavam na oficina ao lado. Eram exatamente 3 da manhã quando aquela mulher apareceu.
Elas imediatamente souberam o que ela iria pedir e já sabiam qual seria a resposta. A mulher pegou o cardápio, sentou-se em uma das cadeiras brancas e esperou um pouco. Mas dessa vez ela fez um pedido de verdade. Enquanto anotavam o pedido, minha prima e minha irmã pensavam a mesma coisa. Será que ela tinha dinheiro para pagar? E mesmo que não tivesse, não teria problema. Afinal, minha tia, a coração duro, não estava lá. Minha prima levou o prato à mesa. Nunca ninguém tinha estado tão perto daquela mulher. Sempre que a atendiam era de longe e só para negar o pedido. Minha prima disse que havia algo de muito estranho nela. O rosto parecia preso em uma expressão totalmente sem emoção, como se fosse resultado de uma paralisia facial. Era um sorriso estranho demais. Quando minha prima colocou o prato na mesa, senti um arrepio percorrer o corpo. Antes de começar a comer, a mulher pediu permissão para usar o banheiro. Ela hesitou, pois lembrou-se das ordens da tia. Então a mulher a segurou pelo braço. A mão dela estava muito fria. Minha prima se soltou com cuidado, tentando não parecer rude, e foi até minha irmã dizendo que a cliente queria usar o banheiro. Isabel nem pensou duas vezes. Pode deixar. A tia não está aqui. Minha prima não queria deixar, mas estava tão nervosa que não conseguiu falar na frente da mulher. A mulher se levantou, entrou no restaurante, passou entre as mesas, caminhou ao lado da cozinha e entrou no banheiro. A porta fazia um barulho alto ao abrir e fechar. Nem um minuto depois, os faróis de uma caminhonete iluminaram o estacionamento. Eram meus tios. Minha irmã ficou nervosa, pois era certo que a tia veria alguém saindo de um banheiro que ela proibia terminantemente de ser usado por clientes. Além disso, Alessandrina chegou com urgência, pois precisava ela mesma usar o banheiro. Foi até lá e encontrou a porta trancada. Minha prima explicou que estava ocupado e, como você pode imaginar, levou uma bronca. Esperaram 2 minutos. Nada. Minha tia bateu na porta. Nenhuma resposta. A pessoa tinha trancado por dentro e não saía, nem respondia. Podia ter desmaiado. Depois de 10 minutos de silêncio total, meu tio disse que forçaria a porta. Não havia como ela ter saído pela janela, já que era alta e minúscula. O marido de Alessandrina se jogou contra a porta com o peso do corpo, mas ela não cedeu. Tentou 1, 2, 3 vezes. Chamaram um mecânico que trouxe ferramentas, mas no fim precisou quebrar parte da parede onde o trinco se prendia. Quando entraram, se depararam com algo que jamais esperavam. A mulher não estava lá. E repito, não havia por onde ela ter saído. Mesmo assim, vasculharam tudo. Olharam dentro do tambor d'água, atrás de um móvel onde guardavam produtos de limpeza, e foi quando moveram a estante que viram uma mancha na parede. Era uma mancha que parecia um rosto humano. Segundo minha prima, era o mesmo rosto da mulher que pediu para usar o banheiro. Não dá para saber o que causou aquela marca, nem como se formou, mas minha tia, assustada, jogou água e começou a esfregar com a vassoura. A mancha saiu, mas só por um momento. Quando a parede secou, ela reapareceu. Na terceira tentativa, a esposa do cunhado da minha tia pediu que parassem. Disse que era melhor acender algumas velas, porque claramente se tratava de uma alma. Miguel, o cunhado, levou isso a sério. Acendeu as velas, colocou flores, fez uma oração e jogou azeite abençoado. Na semana seguinte, a mancha desapareceu sozinha. Sabe o que mais me perturba nessa história? Além do desaparecimento da mancha e do fato de a mulher nunca mais ter aparecido, os acidentes naquela curva pararam de acontecer. Sou de Culiacán, em Sinaloa, no México.
Nasci e cresci lá, embora hoje viva entre o Brasil e a Venezuela. Ao longo da minha vida já tive várias oportunidades de ver coisas horríveis. Não sei como é em outros lugares, mas ali a todo momento se ouve que aconteceu algo ruim. Hoje não sei se aquela loja ainda funciona 24 horas, mas na época em que trabalhei lá, a filial onde eu estava ficava aberta a madrugada inteira. Isso embora por segurança as portas permanecessem trancadas e o atendimento fosse feito apenas por uma janelinha. Não fiquei muito tempo nessa lojinha. Trabalhei lá exatamente por um ano, durante todo o ano de 2015. A gerente tinha o costume de colocar os funcionários novos no turno da noite. Nunca entendi essa estratégia. Alguns diziam que era porque de madrugada havia menos movimento e a pessoa podia aprender com mais calma. Mas para mim era justamente o turno mais difícil, porque quem aparece de noite não é o mesmo tipo de gente que aparece de dia. Você sabe do que estou falando. Fiquei uns 3 meses trabalhando com um colega. Depois ele ficou doente e acabei passando uma semana inteira sozinho na loja. Uma das minhas colegas deixava um relógio no armário dela. Era um relógio em formato de sapo, que falava as horas em voz alta, sempre em ponto. Às 3 da manhã ele tocou. Eu estava nos fundos, repondo os refrigeradores, quando ouvi alguém batendo na porta da frente. No começo foram apenas pancadas. Alguém estava esmurrando o vidro com as palmas das mãos. Na hora, imaginei o pior. Pensei que viessem assaltar a loja. Fiquei paralisado, tentando decidir se me trancava na despensa até que fossem embora. Só que os golpes ficaram mais fortes e logo começaram a empurrar a porta, como se tentassem forçar o ferrolho. De repente, ouvi um grito desesperado de socorro. Logo depois, disparos, mas não muito perto, talvez a 1 ou 2 ruas de distância. Uma gota de suor desceu pela minha testa. O que estava acontecendo? Os gritos vinham de uma mulher. Olhei pelas câmeras internas dos refrigeradores e a vi do lado de fora, batendo na porta, pedindo que eu a deixasse entrar. Dizia que queriam machucá-la e que estava com uma criança. Não pensei 2 vezes. Corri para a frente da loja e comecei a destrancar a porta. Mas naquele instante houve novos tiros, desta vez bem mais próximos. A menina gritou, um grito horrível, segundos antes de eu conseguir abrir. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. O tempo entre eu abrir a porta, elas entrarem e eu voltar a trancar. Era uma mulher de uns 30 anos e uma menina de uns 6 ou 7. A mãe caiu no chão exausta e a menina correu assustada para o fundo da loja. A essa altura, os tiros já pareciam bem perto. A mulher mal conseguia falar, mas eu percebia que ela tentava me explicar o que estava acontecendo. Com um fio de voz, disse que estavam matando todo mundo. Segundo me disse, estavam tirando as pessoas de casa sem motivo algum e que provavelmente já vinham atrás delas também. Senti um suor escorrer pelas costas ao ouvi-la dizer isso. Como assim? Quem está fazendo isso? Perguntei, mas ela não respondeu. Parecia desfalecer. Notei que estava pálida, fraca, como se fosse desmaiar. Quando me aproximei, ela levou a mão ao abdômen. A roupa estava rasgada e havia uma grande mancha de sangue ali. Essa doença não tem cura, murmurou. A voz dela soava estranha, como se já estivesse perdendo a consciência. Aquilo me arrepiou, mas o que veio depois foi ainda pior. De repente, o corpo dela ficou completamente rígido e em seguida relaxou. Achei que tivesse morrido. Só que no instante em que desfaleceu de vez, ela abriu os olhos escancarados e mostrou os dentes num sorriso diabólico. Nunca na minha vida eu tinha visto alguém morrer, mas soube na hora que aquilo não era normal. A expressão que ficou no rosto dela era horrenda. A menina tinha sumido entre as prateleiras, mas isso nem passou pela minha cabeça. Eu estava em choque. Lá fora continuavam os gritos, cada vez mais próximos da avenida.
De repente, novos golpes começaram nas portas e nas janelas da loja. Pude ver pelo menos 8 pessoas pedindo para entrar. Ouvi até o choro de um bebê. Os disparos haviam cessado. Eu hesitava. Abrir ou não abrir? As pessoas pareciam desesperadas, implorando para que eu as deixasse entrar, mesmo com o silêncio voltando à rua. Uma mulher com o bebê nos braços tentava abrir a janelinha para me entregar a criança. Com as mãos tremendo e o coração disparado, destranquei a porta. Mas ninguém entrou. Os gritos cessaram na hora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Antes daquela noite eu achava que já tinha visto coisas paranormais. Às vezes objetos se moviam sozinhos, ou eu via sombras. Mas o que aconteceu naquela madrugada de agosto não tem comparação com nada. Do lado de fora não havia mais ninguém. Nem pessoas correndo, nem tiros, nem carros. As casas ao redor estavam todas apagadas. Mesmo assim, pude ver gente nas janelas observando a rua. Os vizinhos também ouviram tudo, tenho certeza. Talvez tenham visto aquilo desaparecer. Quando voltei a olhar, a mulher que eu tinha deixado entrar já não estava lá também. Nem a menina. Eu não sei como explicar em que momento toda essa gente desapareceu, mas foi como se meus olhos embaçassem e todos sumissem. Mas eu juro que as toquei e que senti o peso da mulher nos meus braços. Parecia real, tão real quanto agora, enquanto conto isso. Até hoje a imagem do rosto dela vive intacta na minha memória. Ninguém naquela rua saiu de casa. Ninguém abriu a janela para ver o que tinha acontecido. Quando minha colega do próximo turno chegou, me encontrou sentado sem ter feito nenhuma das tarefas da madrugada. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu só disse que das 4 em diante, fiquei olhando para o nada, tentando entender o que tinha vivido. Comecei a contar a ela, mas ela me interrompeu depois de alguns segundos. "Quantos anos você tem?" perguntou. Na época eu tinha 18. "Então, há 16 anos aconteceu uma chacina nessa rua", disse Tânia. "Todos os vizinhos lembram. Foram 16 mortos." Fiz as contas. Naquele tempo eu devia ter uns 2 anos de idade, e meus pais nunca me contaram nada. Mas agora eu sei o que aconteceu naquela madrugada. Vi o paranormal na pele, e foi uma das piores coisas que já senti na vida. Tenho 26 anos e moro em um sobrado nos subúrbios distantes de uma cidade pequena. Trabalho no turno da noite, geralmente saio às 23 e passo a maior parte do tempo em casa, virando madrugadas jogando online com meus amigos. Era praticamente a mesma rotina todos os dias. Mas há alguns meses eu estava tendo uma semana bem estressante no trabalho e naquela noite não estava com vontade de conversar ou jogar com ninguém. Mesmo assim, não conseguia dormir. Fiquei acordado até umas 2 da manhã, assistindo vídeos no YouTube, até decidir fazer uma pausa e sair para dar uma volta. Não costumava fazer caminhadas, embora sempre que fazia, achava aquilo relaxante e agradável. Dito isso, então nem sei por que não fazia com mais frequência. É bom, especialmente à noite, quando não há mais ninguém na rua. Peguei um moletom, tranquei a porta e comecei a andar. Não tinha planos sobre até onde iria, apenas segui o caminho que sempre fazia, saindo da área dos sobrados e indo para o bairro de casas comuns. Nenhum de nós que morava por ali tinha uma vida muito boa. As casas são antigas, pequenas, muito próximas umas das outras, e não tem nada de especial. Enquanto caminhava, parecia que toda a cidade dormia. As casas estavam escuras e silenciosas, e não se ouvia absolutamente nada. Nos primeiros minutos, achei aquilo incrivelmente tranquilo. Era exatamente o que eu precisava para aliviar o estresse.
Mas conforme continuei, percebi que ainda não havia feito nenhuma curva. Eu só andava em linha reta o tempo todo, indo cada vez mais para os arredores. De repente, a rua se estreitou e virou uma estrada mais fina, que levava a casas muito mais afastadas, cercadas por árvores. Como quase nenhuma delas tinha luz acesa, eu mal conseguia enxergá-las. Ficavam ali escondidas entre as árvores, além do alcance fraco dos postes. A atmosfera era bem diferente da que eu tinha deixado para trás, mas algo me fez continuar. Depois de andar talvez uns 800 metros, ouvi um grito. Era uma voz grossa, mas não parecia um pedido de socorro. Soava mais como alguém tentando chamar a atenção de outra pessoa. Era difícil dizer ao certo, e como não havia nenhum outro som além daquele, a voz ecoou pelo bosque inteiro, parecendo vir de todas as direções. Parei imediatamente, olhei ao redor e não vi nada. Esperei uns 30 segundos, sem resultado, e então continuei andando. Não fazia ideia do que tinha sido aquilo e sabia que não ia descobrir, então nem me dei ao trabalho de tentar. Mesmo sem o grito, aquela estrada já começava a me causar um certo desconforto. Os postes pareciam ficar mais fracos e mais distantes entre si, e as poucas casas visíveis pareciam muito mais velhas e deterioradas. Davam a impressão de abandono, como se ninguém morasse ali há muito tempo. Até o asfalto era metade terra, como se quase ninguém passasse por ali. Eu sabia que aquele lado da cidade não era o mais próspero. Eu mesmo não tinha muito dinheiro, mas não fazia ideia de que existia uma área tão decadente. Quanto mais eu observava, mais parecia que era um bairro completamente abandonado. E isso me deixava muito desconfortável, ainda mais andando sozinho ali, no meio da madrugada. Foi quando ouvi o grito novamente. Era quase igual ao anterior, mas soava mais próximo, e dessa vez eu tinha quase certeza de que vinha de trás de mim. Parei e me virei. Os postes mal iluminavam o caminho de onde eu vinha, e o silêncio doente tornava minha lambança de ter ido lá ainda pior. Qualquer pequeno movimento na escuridão me fazia imaginar que havia alguém ali. Eu sabia que estava começando a ficar paranoico e que o melhor seria ir embora. Não sabia até onde aquela estrada ia, nem se ela fazia algum tipo de retorno para o meu bairro, então o mais sensato seria voltar pelo mesmo caminho. O único problema era aquele grito, e quem quer que fosse a pessoa que o emitia. Ainda assim, comecei a voltar. Mantive os olhos fixos na estrada enquanto acelerava o passo, querendo sair dali o mais rápido possível. Caminhei por alguns minutos até que, de repente, ouvi outro grito atrás de mim, exatamente de onde eu acabara de passar. Isso só podia significar que eu havia ultrapassado a pessoa e que ela estava escondida no mato o tempo todo. Quando me virei para olhar, vi um cara parado na estrada com uma faca enorme nas mãos. Usava roupas completamente pretas, ou pelo menos muito escuras, e vinha caminhando na minha direção. Olhei por apenas um segundo antes de virar e continuar apressado. Nada naquilo fazia sentido, e eu sentia que se parasse e encarasse por muito tempo, algo realmente ruim poderia acontecer. Olhei para trás várias vezes depois disso, e embora eu tivesse visto caminhando antes, nas outras vezes ele simplesmente não estava mais lá. Isso me fez pensar. Para onde ele tinha ido? Talvez tenha me confundido com alguém e voltado para o outro lado, tentando não parecer que me seguia. Parecia plausível, considerando o lugar estranho em que estávamos. Seja o que fosse, eu não queria morrer. Acelerei o passo e, finalmente, saí daquela área esquisita, voltando para a parte onde as casas eram mais normais. Ainda assim, a sensação de desconforto continuava, talvez por me sentir sozinho, ou talvez por sentir que não estava. Eventualmente, cheguei de volta ao meu sobrado. Não sabia se aquela caminhada tinha servido para aliviar o estresse, mas eu só estava feliz por ter saído daquele lugar e longe daquele doido que gritava. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água,
algo para comer e sentei um pouco à mesa para recuperar o fôlego. Foi então que ouvi um barulho de arrastar do lado de fora da porta e logo em seguida uma batida forte. Levantei imediatamente e, tentando fazer o mínimo de ruído possível, me aproximei da porta. Como a luz da entrada estava apagada, estava praticamente tudo escuro, mas dava para ver uma figura parada ali. Depois de alguns segundos percebi que usava roupas escuras, e aí tive quase certeza. Era o mesmo homem que eu tinha visto na estrada. Ele me seguiu até em casa. Peguei o celular, recuei alguns passos e disquei para a polícia, tentando falar o mais baixo possível. No fundo, eu queria que ele ficasse ali tempo suficiente para que a polícia chegasse. Assim, talvez eu conseguisse entender o que estava acontecendo. Enquanto eu falava ao telefone, o homem bateu mais 5 ou 6 vezes e depois tudo ficou em silêncio. Quando finalmente olhei de novo pela janela, ele já não estava mais lá. Os policiais chegaram, fizeram algumas perguntas, mas não deu em nada. Comentei sobre os gritos e, embora achassem estranho, não investigaram mais a fundo. Acho que não dormi nada naquela noite, e embora isso tenha sido o fim do que aconteceu de mais grave, durante o mês seguinte comecei a acordar de madrugada com batidas na porta. Batidas fortes e perturbadoras. Mas sempre que eu descia e olhava, não havia ninguém. Já faz um tempo desde a última vez, mas ainda me sinto meio paranoico. Não sei o que estava acontecendo naquela área cheia de árvores, quem gritava ou o que aquele homem queria com aquela faca. Só sei de uma coisa. No fundo, eu sinto que estive muito perto de morrer. O marido da minha amiga atualmente trabalha como motorista da Uber. Antes disso, trabalhou em um posto de gasolina e antes ainda em uma empacotadora. Todos os seus empregos foram no turno da madrugada. Eu nunca entendi como ele conheceu minha amiga, que é o completo oposto dele. Quando Manuel trabalhava no posto, conheceu todo tipo de gente. Pessoas que acreditam que por estarem dentro de um carro, ninguém nota suas intenções, de onde vêm ou para onde vão. Por exemplo, ele contou que uma vez por volta de 00:30, chegou um carro. O motorista parecia muito calmo e confiante, falava com firmeza, sem gaguejar. E por que isso chama a atenção? Porque no banco do passageiro havia uma mulher amarrada pelas mãos e pelos pés e com a cabeça presa ao encosto do assento. Quando Manuel a viu, o coração dele começou a bater forte. Fingiu que não tinha visto nada, mas planejava decorar a placa e ligar para a polícia assim que o carro fosse embora. De repente, uma mulher que estava no banco de trás abaixou o vidro e olhou para ele, como se soubesse exatamente o que Manuel estava pensando. Disse que era a mãe da moça amarrada e garantiu que ela estava bem, que a estavam levando assim porque iam interná-la em um centro de reabilitação. Seria verdade ou uma desculpa perfeita? Manuel disse que já tinha ouvido falar que havia mesmo um desses centros naquela direção, apontando para o norte. Mesmo assim, ele decorou a placa e pegou o telefone para chamar a polícia. Mas se você tivesse que adivinhar o que aconteceu, apostaria nisso. A pessoa que atendeu disse que não havia serviço de emergência para aquela região e desligou. Manuel ficou confuso e antes que pudesse refletir sobre o que isso significava, outro carro chegou. Outro motorista tranquilo. Outro passageiro ao lado. Um homem grande e mais uma pessoa amarrada, agora nos bancos de trás. Estamos levando ele para a reabilitação, disseram ao marido da minha amiga. Foram apenas 2 carros que pararam para abastecer naquela noite. Mesmo assim, durante todo o turno, Manuel percebeu que muitos outros veículos passavam pela estrada em frente ao posto. Só Deus sabe para onde levavam todas aquelas pessoas amarradas.
Ele teve experiências de todo tipo ali. Outra, igualmente estranha, aconteceu também de madrugada. Um Passat branco apareceu depois de uns 20 minutos sem que nenhum carro passasse pela rodovia. O motorista usava fantasia e maquiagem de palhaço. Dirigia com uma mão, enquanto com a outra pressionava um pano encharcado de sangue contra o rosto. Dessa vez, Manuel não estava sozinho. Na outra bomba de combustível trabalhava Maribel. Quando ele terminou de abastecer, se aproximou da janela para receber o pagamento. O palhaço, para pegar a carteira, tirou o pano do rosto. Não tinha nariz e o sangue escorria como bica. Ninguém sabe com o quê, mas parecia que ele o havia arrancado há pouco. Pagou com 2 notas manchadas de sangue e foi embora. Manuel mostrou as notas para Maribel e contou em detalhes o que tinha visto. Os dois começaram a discutir o que poderia ter acontecido. Como? Quem teria feito aquilo? Com o que ele cortou? Na troca de turno, Maribel foi até os armários, abriu o seu para guardar as coisas e gritou horrorizada. O gerente já tinha chegado, junto com outros 3 colegas, além de Manuel e o pessoal do caminhão-pipa. Todos correram para ver o que tinha acontecido. Dentro do armário havia uma pequena caixa de madeira. Ninguém sabia como ela tinha ido parar lá. Ao abri-la, encontraram um nariz humano. Obviamente, todos sabiam de quem era. Manuel disse que enterraram o nariz e que depois disso, nada mais aconteceu. Mas que medo dá ouvir isso, imagina presenciar. Nunca saberemos quem colocou aquela coisa no armário de Maribel nem por quê. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Hoje trago minha história, que aconteceu em 2020, durante o confinamento. Naquela época, eu trabalhava em um Burger King da minha cidade. Era um turno noturno e, como vocês devem imaginar, por conta das restrições, só atendíamos pelo drive-thru ou por delivery. O restaurante ficava quase sempre vazio. Era uma filial em uma área meio afastada, sem outros comércios por perto. Ainda lembro como o ambiente se sentia pesado. Éramos apenas 3 no turno, uma colega, um companheiro e eu. Tudo começou numa noite, acho que em outubro ou começo de novembro, mais ou menos nessa época. Eu estava limpando os balcões quando minha colega, que estava perto da janela do drive-thru, me chamou com a voz trêmula e disse: "Ei, Benedito, você também está vendo isso?" Me aproximei e vi um menino de no máximo uns 8 anos, parado do lado de fora com o rosto colado no vidro. Ele não sorria. Seus olhos eram completamente pretos e sua aparência era estranhamente sombria. Apenas nos olhava fixamente. Era bizarro, porque as ruas estavam desertas. Não havia ninguém lá fora e muito menos àquela hora. Minha colega e eu nos entreolhamos confusos. Nosso companheiro se aproximou e gritou para o garoto, perguntando onde estavam os pais dele ou o que precisava. O menino não respondeu, apenas levantou uma das mãos e apontou para a área de brinquedos. Era aquela parte com escorregadores e piscina de bolinhas que estava fechada por causa da pandemia. A roupa do garoto estava impecável, limpa demais para alguém que estivesse vagando sozinho à noite. Tentamos abrir a porta para falar com ele, mas quando saímos, já não havia ninguém. As ruas continuavam vazias. O pior é que não foi algo que aconteceu só uma vez. Dias depois, vimos outro menino. Depois uma menina. Às vezes apareciam 3 ou 4 juntos. Se aproximavam das janelas, olhavam para dentro, apontavam para a área de brinquedos por alguns minutos e então desapareciam. Tentamos oferecer comida, pensando que talvez estivessem com fome, mas eles simplesmente nos ignoravam. Minha colega sugeriu chamar a polícia e nós ligamos,
mas eles nunca apareceram. Vale ressaltar, a área de brinquedos, além de estar fechada e escura, parecia mais fria do que o resto do restaurante. Havia algo naquele espaço, uma sensação que fazia você querer chorar. Tudo era lúgubre e deprimente. Uma noite, minha colega soltou um grito. Disse que tinha visto um menino dentro da área de brinquedos, parado exatamente no ponto que os outros costumavam apontar. Corremos para verificar, mas claro, não havia ninguém. Ela ficou tão assustada que pediu para trocar de turno, mas o gerente, uma pessoa nada compreensiva, recusou. Pior ainda, comentou que antes de virar Burger King, aquele prédio era uma creche. Disse que talvez por isso as aparições fossem de crianças. Aquilo só aumentou o nosso medo. Curiosamente, os meninos só apareciam quando não havia clientes. A partir de dezembro, tudo começou a se acalmar. Não sei se foi porque o confinamento afrouxou um pouco ou por outro motivo, mas as aparições cessaram e aquela sensação opressiva foi sumindo aos poucos. Nunca encontramos uma explicação. Vale mencionar que aquela filial ficava numa região muito isolada e durante a pandemia a cidade inteira parecia um cemitério. Havia tanta dor, tantas perdas, que talvez isso tenha atraído energias escuras. Meu nome é Roger, e isso aconteceu comigo na noite de Halloween, há 3 anos. Trabalho em um escritório entediante, mas que paga bem. Na época eu ainda estava no começo, então pegava os piores turnos, com folgas ruins, horários que ninguém queria, essas coisas. Quando chegou o Halloween, meu feriado favorito, eu estava realmente empolgado. Não era fácil ser o novato no trabalho, e tudo o que eu queria era aproveitar uma noite tranquila, vendo as crianças se divertirem e depois relaxar em casa assistindo a alguns filmes. Naquele tempo eu morava sozinho em uma casinha nos arredores da cidade. Não exatamente sozinho, já que eu vivia com minha namorada, mas ela tinha viajado com os pais. A rua não era isolada, mas ficava silenciosa depois que o horário das travessuras terminava. As famílias da vizinhança geralmente apagavam as luzes por volta das 9 da noite. Como eu não tinha filhos, só distribuí doces até o movimento acabar. Nos Halloweens anteriores, quando ainda morava com meus pais, eu já estava acostumado com aquelas brincadeiras de toca e corre. É por isso que o feriado se chama Gostosuras ou Travessuras, afinal. Naquele ano, o Halloween caiu em um sábado. Eu me lembro de que a noite estava fria, mas limpa. Por volta das 10h30, eu estava deitado no sofá, meio assistindo à invocação do Mal 2 e comendo os doces que sobraram. Já fazia quase 1 hora que ninguém aparecia, então quando ouvi uma batida fraca na porta lateral, achei que fosse alguma criança atrasada. Abri a porta e não havia ninguém. Só a garagem vazia e o som distante das folhas sendo arrastadas pelo vento. Dei de ombros. Crianças adoram esse tipo de brincadeira no Halloween. Voltei para a sala para terminar o filme. Uns 15 minutos depois ouvi o mesmo som novamente, mas dessa vez vinha da porta dos fundos, a que dava para a pequena varanda. Na hora, um alarme disparou na minha cabeça, porque ninguém usava aquela entrada. Fiquei parado na sala só ouvindo. A TV agora estava desligada e deu para ouvir claramente o som metálico da maçaneta sendo girada devagar e com cuidado. Quem quer que estivesse ali ou estava testando se a porta estava trancada de forma cautelosa ou achava que ela estava aberta e tentava entrar sem fazer barulho. Abaixado, avancei até a cozinha e foi então que o vi pela janela. Um homem estava agachado perto da porta, vestindo roupas escuras e uma máscara barata de Halloween, rachada e empurrada para cima da cabeça. Na mão ele segurava um pé de cabra. Ele não parecia tentar se esconder. Agia com calma e firmeza, como se soubesse que eu estava dentro de casa e não se importasse,
Peguei o celular e sussurrei para a atendente da polícia o que estava acontecendo. A operadora me mandou ficar na linha, me trancar em algum cômodo seguro e não tentar enfrentá-lo. Não quis fazer barulho subindo e batendo portas, então fiquei agachado no topo da escada, com uma faca de cozinha na mão, sussurrando atualizações para ela. Espiei para baixo e vi o homem se afastar da porta dos fundos. Logo depois ouvi o som abafado de uma tela de janela sendo arrancada. Ele estava agora no porão. Sussurrei para a atendente. Ele está no porão. Minha voz tremia, mas ela me disse que os policiais já estavam a caminho. E então veio o pior momento. Ouvi o estalo do vidro se partindo. Ele estava quebrando a janela. Senti o sangue gelar. Não era um ladrão qualquer. Não parecia um simples arromba e mete o pé. Ele sabia que eu estava ali e a maioria dos ladrões não tenta entrar em uma casa quando sabem que há alguém dentro. Os minutos pareciam horas. A atendente continuava falando comigo em voz baixa, me pedindo para ficar calmo. De repente ouvi passos do lado de fora. Era o som das folhas sendo esmagadas. O homem estava circulando a casa. Foi então que as luzes vermelhas e azuis começaram a piscar nas cortinas. Um alívio imenso me tomou quando vi a viatura parar em frente à casa. O homem correu. Assisti pela janela enquanto ele disparava pelo quintal. Porém, não chegou longe. Os policiais o derrubaram logo depois da entrada da garagem. Só percebi que estava tremendo quando vi um dos policiais trazendo-o algemado. Foi aí que notei o que ele carregava. Tinha o pé de cabra, fita adesiva e abraçadeiras plásticas dentro da mochila. Aquilo não era um ladrão procurando objetos de valor. Esse cara tinha um plano e era algo muito pior. A polícia me contou depois que ele já tinha um longo histórico de invasões e era suspeito em outros casos de desaparecimentos. Até hoje odeio ficar sozinho em casa no Halloween. É uma data que deveria ser sobre sustos e diversão, mas toda vez que ouço passos ou batidas do lado de fora à noite, lembro de tudo o que aconteceu. O que mais me arrepia é pensar que se a polícia tivesse demorado só 5 minutos a mais, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Há alguns dias fomos acordados pelos gritos da senhora da casa em frente à nossa. Ela gritava do balcão pedindo ajuda, dizendo que alguém havia invadido sua casa. Os vizinhos, incluindo meu pai, saíram para ver o que estava acontecendo. Nós observávamos pela janela e ficamos surpresos quando ela disse que era uma menina. A senhora afirmava que uma menina tinha entrado em seu quarto, se escondido debaixo da cama, e que ela estava com tanto medo que havia corrido para o balcão e não conseguia voltar para dentro. Os vizinhos começaram a achar que ela estava passando por algum tipo de crise ou delírio, e ninguém se atreveu a entrar na casa. Decidiram esperar a polícia, que, ao chegar, também não entrou imediatamente, aguardando a chegada dos paramédicos. Apesar dos gritos de socorro da senhora, os policiais só entraram na casa depois que os paramédicos chegaram. Ela continuava insistindo que a menina estava lá, debaixo da cama. Finalmente eles entraram e conseguiram acalmá-la. Parecia que ela estava tendo um ataque de pânico. Não sei o que deram para tranquilizá-la, mas a colocaram em uma maca e a levaram para uma avaliação. Depois disso, os vizinhos voltaram para suas casas e tudo ficou em silêncio novamente. Estávamos quase voltando para a cama quando notei que a luz do quarto da senhora parecia estar piscando, como se algo estivesse em curto. Chamei minha mãe para olhar e quando ela veio, a luz já tinha parado de piscar, mas vimos que a cortina se mexeu muito levemente. A casa estava escura, mas conseguimos ver claramente, muito claramente, que alguém estava espiando pela janela. Era uma menina. Pelo tamanho e pelo cabelo longo, era evidente que era uma criança,
embora não pudéssemos distinguir o rosto dela. Já se passaram 3 dias e a senhora ainda não voltou. Não sei se devo contar ou como contar que ela estava certa, que havia realmente alguém no quarto dela.